Olá, eu espero que você esteja bem. Eu sou o Heitor, coordenador de projetos educacionais do Senac São Paulo. É um grande prazer contar com a sua audiência nessa conversa sobre o livro Quincas Borba, do Machado de Assis, e cobrado atualmente no vestibular da Universidade de São Paulo, a USP. Eu sou branco, tenho cabelos encaracolados castanho escuros, olhos pretos, tenho um bigode, uso óculos e estou usando uma camisa marrom com estampa de onça. Essa descrição compõe as ações de inclusão do nosso bate-papo. E em breve, eu vou pedir para os nossos convidados também se descreverem. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre Quincas Borba, publicado em 1891. O livro conta a história de vida do Rubião, um pacato professor que se torna rico da noite para o dia ao receber uma herança deixada pelo filósofo Quincas Borba, criador de uma corrente filosófica chamada de humanitismo. Essa ascensão social do Rubião é acompanhada por outros personagens muito instigantes, que ele conhece quando se muda para a corte, na então capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. E mesmo morto, o Quincas Borba continua sendo lembrado, pois esse também é o nome do cachorro que o filósofo deixou ao Rubião quando morreu. Esse bate-papo quer ampliar a experiência dos alunos, vestibulandos e demais interessados sobre o livro Quincas Borba, buscando a construção de repertório e de senso crítico sobre os tópicos abordados na obra. Para participar dessa conversa, eu conto com a presença de dois convidados muito especiais, ambos professores do ensino médio técnico do Senac São Paulo. Primeiro, eu vou apresentar a Priscila, que é professora de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Senac Lapatito. Olá, Priscila, tudo bem? Você pode se descrever para a gente? Olá, Heitor, tudo bem? Bom, eu sou branca, tenho cabelos longos escuros, e uso óculos. Muito bem, Priscila, muito obrigado. E participa também da nossa conversa o André, que é professor de Linguagens e Suas Tecnologias no Senac São José do Rio Preto. O André é formado em Letras pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e é um amante dos jogos e da cultura japonesa. André, você também pode se autodescrever para a gente? Olá, Heitor. Olá a todos que nos assistem. Bom, eu sou branco, possuo cabelos longos, uso óculos e possuo uma barba sem bigodes. Estou vestindo uma camiseta cinza da minha banda favorita, que é o Foo Fighters. Muito bem, já estamos aí cheio de referências, André, obrigado. E quem colabora para que mais pessoas participem dessa conversa é o intérprete de Libras, o Márcio Figueiredo. O Márcio é branco, usa uma camisa preta e atrás dele há um fundo, uma parede branca. Ele é calvo. Márcio, muito obrigado. O seu trabalho é muito importante para nós. E para conhecer como essa obra toca, né, em cada um dos nossos convidados, eu queria perguntar o que o Quincas Borba, o que essa leitura despertou em vocês. Vamos começar pela Priscila? Então, Priscila, o que essa leitura despertou em você? Bom, eu sou uma amante de história, né? Então, Quincas Borba tem uma narrativa que traz como pano de fundo, né? Ali a gente vê consequências de vários processos históricos. E a primeira vez que eu vi essa obra, né, a gente percebe quanto que o Brasil ele mudou em alguns aspectos, mas em outros ele permanece o mesmo. Então, acho que traz uma viagem muito gostosa, mas traz também um pouquinho de revolta da gente pensar que, poxa, algumas questões de relações sociais que envolvem dinheiro ainda permanecem nos dias de hoje. Muito bom, Priscila, muito obrigado. E para você, André, o que a leitura de Quincas Borba despertou em você? Bom, eu tenho uma recordação enquanto estudante, enquanto li alguns livros durante a minha escola, minha vida escolar, eu achava muito cansativo por ter muitas inscrições. Então, eu me dei novamente a oportunidade de reler e agora, tendo uma maturidade maior, um conhecimento maior, eu entendo por que houve tantas inscrições, porque naquela época não existia ali uma televisão, não existia, né, algo visual. Então, para você informar o leitor, para você construir uma imagem para quem está lendo, a descrição é totalmente importante. Então, a obra Quincas Borba ela é totalmente rica nas descrições, tanto a parte histórica, quanto a parte social, a parte geográfica. Então, mesmo eu não conhecendo o Rio de Janeiro, eu tenho muito conhecimento a partir dessa leitura. Isso é verdade. Muito obrigado. E para continuar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta para a Priscila. O livro Quincas Borba, ele foi lançado em 1891,
e retrata a corte, não é, na segunda metade do século XIX, trazendo inclusive episódios históricos para a obra, como a Guerra do Paraguai. Então, Priscila, quais contextos da época são importantes conhecer, pesquisar mais, né, e se aprofundar para compreender os efeitos que essa leitura pode gerar nos alunos, nos vestibulandos? Bom, eu acho que tem 3 fatos históricos que são mais importantes ali, né? Como você já citou, acho que a Guerra do Paraguai, ele foi um conflito muito importante, porque ele durou ali, se não me engano, foram 6 anos, e ele deixa o Brasil extremamente endividado, né? Então a gente tem ali uma classe mais estabelecida, mais ligada à nobreza, que está totalmente endividada, ao mesmo tempo que você também tem uma burguesia, né, que talvez não tenha tanto os, é, vamos dizer, aquela criação, né, nobre, né? Então acho que o Machado ele deixa isso bem claro na sua narrativa. Outro ponto importante é a questão da Lei Eusébio de Queiroz. Eu acho que a gente tem algum reflexo ali também que proibia o tráfico negreiro, apesar da ainda, né, da quantidade de escravos que a gente tem ali, mas a gente já vê na narrativa do livro um caminho ali para a abolição da escravidão, que vai acontecer depois em 1888, e o próprio movimento republicano também, que vai levar à proclamação da República. O livro, de modo geral, a gente consegue, e todos esses 3 momentos históricos, né, eles trazem um contexto de um Brasil que está mudando economicamente, socialmente falando. Então, você tem o boom aí de indústrias, né? Então você tem o Brasil começa com polo industrial, começa com uma questão aí econômica do crescimento do capital financeiro, que fica muito perceptível na parceria entre alguns personagens, né? O nosso personagem principal, o Rubião, e o Cristiano. A própria questão da substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Então, tudo isso é um contexto histórico que está muito presente ali no livro. Sim, e muito obrigado, Priscila, por ter contado todo esse contexto. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. De que forma todo esse contexto histórico que a Priscila traz, né, e a leitura de Quincas Borba, do Machado de Assis, ajuda a gente a entender a história do Brasil, né, como ele está, inclusive, constituído hoje. Podemos começar por você, André? De que forma que Quincas Borba ajuda a contar a história do Brasil? Bom, a partir do momento que Rubião ele sai de Barbacena, cidade onde ele residia, assim que recebe a herança, ele muda para a corte, né, no Rio de Janeiro. Ele muda muito seu estilo de vida. Ele começa a frequentar grandes festas. Ele começa a ter ali uma vida, a gente pode dizer, um status social elevado. Ele faz parte ali de um grupo social seleto. E isso a gente consegue enxergar uma transformação dentro do sujeito. Então, eu acho muito bacana como a forma que o Machado de Assis, dentro do realismo, retrata essas questões sociais. Inclusive, existe um episódio, alerta de spoiler, pessoal, em que o Rubião, ele salva uma criança, sendo que seria pisoteada por um cavalo, e essa criança, ela ressurge ali no final do livro, com uma forma totalmente diferente, com uma ação totalmente diferente. Não vou dar spoiler, não vou citar que tipo de ação é essa, mas fica essa análise. Lembre-se desse episódio da criança que o Rubião salva e como ela aparece no final. Então, o Machado de Assis, ele traz todas essas questões sociais muito evidentes, assim como a estética, né, realista, que trata aí que tem a oposição com o romantismo ali do José de Alencar. Isso. E Priscila, trazendo a obra para a atualidade, qual que é a relevância da leitura de Quincas Borba para os dias atuais, para entender o que está acontecendo hoje em dia no Brasil? É até engraçado, porque em 1893, o Araripe Júnior, né, que é um dos maiores críticos que a gente tem no Brasil, né, e também um escritor muito importante, ele vai fazer uma crítica sobre esse livro, ele fala, seria Rubião o Brasil? Né? Ele coloca essa questão, né? E aí eu me perguntei, e se fosse o Brasil, né? Será que o Brasil, que foi até um pouco da minha fala, né, no começo, será que o Brasil mudou tanto? Então, eu acho que o livro ajuda a gente um pouco a explorar a questão das relações sociais, né? O quanto que as relações sociais ainda hoje são permeadas pela questão do dinheiro, né? Então, como que a gente pode pensar a questão da exploração da classe social, né? Quando mesmo a gente ascende socialmente, mas a gente tem uma base ali um pouco deficiente, né? Então, acho que todas essas desigualdades que estão presentes ali no livro, que
é uma obra do realismo, assim, que, enfim, a forma como Machado descreve a realidade brasileira de forma... a hipocrisia até, né, do Brasil do século XIX, a gente vê muito disso ainda hoje. Então, acho que esse é um ponto. Sim, e a forma como ele descreve com muita ironia, inclusive, né? Então a Exatamente. gente observa os mesmos acontecimentos acontecendo hoje, assim, é Machado de Assis rindo da nossa cara, porque ele escreve algo que dialoga completamente, assim, muito com os dias atuais também. André, aproveitando, né, então a sua formação em letras, eu queria fazer uma pergunta sobre a francofonia, ou estrangeirismo, de maneira geral, lá em Quincas Borba, né, com todos os elementos, principalmente da França, que vinham ali. Como que o estrangeirismo se manifesta na nossa língua e na nossa cultura nos dias de hoje, e como que esse tema foi abordado pelo Machado de Assis em Quincas Borba? Bom, para fazer essa relação, eu gosto primeiramente de pensar no que temos hoje, né? Quando a gente pensa em alguma série histórica, muito bem à mente a França clássica, a Inglaterra clássica. A gente não pensa, por exemplo, numa Alemanha clássica, né? Por que será? Porque ali no século XIX, a França ali, né, a partir da Revolução Francesa, dos ideais iluministas, ela se propagou, ela ficou um centro ali na Europa, né? Ela se tornou ali um país, inclusive, né, reinos, impérios, pessoas ali da corte não falavam às vezes a língua inglesa, mas eles falavam francês. Então, o francês, se a gente pegar essa questão histórica, eles não gostam muito de outras línguas, né? Se você vai falar um inglês, por exemplo, na França, eles não aceitam, porque antigamente, historicamente, pessoas deveriam falar francês, e assim veio essa herança aqui para o nosso Brasil. Então, durante a obra, a gente consegue observar em alguns personagens alguns dotes, né, que serão essenciais para a mulher se tornar esposável. Por exemplo, a mulher deveria aprender a tocar o piano, propriamente também falar a língua francesa. Então, a mulher que tinha esses dotes, aí a gente usa entre aspas, hoje, atualmente, né, Uhum. ela seria ali uma mulher esposável, seria uma mulher em destaque ali para a sociedade. Então, esses são alguns dos pontos que a gente consegue observar durante a leitura da obra, além de algumas referências também a grandes clássicos ingleses e franceses. Sim, muito obrigado, André. E outro ponto de destaque desse livro é o humanitismo, né, que é a corrente filosófica criada pelo Quincas Borba. André, você poderia descrever para a gente brevemente do que se trata o humanitismo, se isso tem algum laço com alguma outra corrente filosófica também? Bom, voltando, né, àquela questão histórica, com o surgimento das ciências, surgiu também o surgimento ali, perdão, nasceu o pensamento crítico, ou seja, vários ismos foram aparecendo, né, como as correntes filosóficas, como correntes políticas. Então, ali nesse contexto, a gente tem o positivismo, a gente tem o darwinismo social, o determinismo. Então, aí nasce a oportunidade de Machado de Assis de criar a sua própria corrente filosófica. Muitos analisam ali como uma forma sátrica, né, de satirizar essas correntes, mas existem estudiosos que afirmam que é uma forma que ele justifica a ação ali, o meio que os personagens estão inseridos. Então, por exemplo, o humanitismo tem a frase em destaque que é os vencedores batatas, né? Então ele faz aquela analogia de que você tem um sentimento egoísta e para você alcançar esse desejo, não importa o que você faça, desde que você satisfaça esse desejo. Então não importa se você assassine, não importa se você mate, não importa se você passe em cima do outro, porque quem vai vencer é aquele que é o mais forte. Então, brevemente, seria essa análise do humanitismo, né? Que até é uma forma irônica que de humano não existe muita coisa. Sim, é a ironia que a gente já estava falando anteriormente também. E já que o nosso bate-papo, né, esse encontro para a gente falar sobre Quincas Borba foi inspirado na leitura recomendada desse livro para os interessados em prestar o vestibular da FUVEST, né, que dá acesso à Universidade de São Paulo. Eu queria perguntar para vocês dois, nossos professores, como que essa leitura poderia vir em formato de uma questão no vestibular. Então, Priscila, sobre quais pontos os vestibulandos devem ficar atentos ao lerem Quincas Borba e estudarem mais sobre o livro? Eu acho que é uma obra que a gente tem que entender o contexto histórico, né? Então, acho que aqueles 3 pontos que foram citados, né, da história, então a Guerra do Paraguai é importante, pode cair alguma referência. Eu acho que todas essas questões, né, provavelmente elas
elas irão aparecer com a descrição de algumas passagens do livro, né, para a gente, por se tratar de uma obra realista, né, então a partir daquela narrativa, né, qual o contexto histórico está ali por trás? Então eu acho que é muito importante a gente entender o momento que o Machado ele está escrevendo ali, né, e aí eu destaco a Guerra do Paraguai e a questão também do fim da monarquia, né, então acho que são 2 pontos importantes que podem cair no vestibular. Dica muito importante, Priscila, muito obrigado. E para você, André, como que essa leitura poderia vir em formato de uma questão, né, no vestibular? Sobre quais pontos os vestibulandos devem ficar atentos ao lerem Quincas Borba e estudarem mais sobre o livro? Bom, eu gosto muito de falar sobre a estrutura da obra. Quando a gente pensa em gênero romance, a gente obviamente pensa em textos longos, né, com grandes capítulos. Porém, a gente lendo Quincas Borba, a gente percebe que o livro possui 200 capítulos. E muitas vezes esses capítulos são curtos, às vezes são uma frase, uma estrofe, né, um parágrafo, perdão. E isso é interessante pensar no contexto histórico, porque o romance ele foi publicado em formato de folhetim. Então, para o nosso estudante entender o que seria esse folhetim, pense ali em uma série da Disney Plus ou na HBO Max, que sai um episódio por semana. Então, você fica esperando a continuação dessa série toda semana. Então, com o folhetim não era muito diferente. Participava ali, o autor tinha uma contribuição em alguma revista, então ele publicava de 2 a 3 capítulos ali semanais. Então, é muito interessante a gente perceber que existem capítulos um pouco mais longos, que exige ali um detalhe maior da história, que existe uma descrição maior. Enquanto isso, existem capítulos que o narrador simplesmente dá a sua opinião ou explica a opinião de algum outro personagem. Por exemplo, existe um ponto no livro que é a questão do adultério, se ocorreu ou não ocorreu um adultério entre Rubião e Sofia. E existe uma personagem que tem essa dúvida, mas a gente não espera a resposta dessa personagem. Quem dá a resposta é o próprio narrador em um capítulo muito curto. Então, esse seria um ponto extremamente importante, pensar como que essa construção histórica do folhetim ocorreu na época, e a gente tem que pensar, né, a primeira versão publicada do Quincas Borba não é a versão final, ocorreram várias edições, que existe uma frase que eu gosto bastante de falar que escrever é sempre reescrever, né? Então, até Machado de Assis reescrevia os seus romances. Então, é muito interessante, existem vários estudos que falam da primeira edição, terceira edição, quinta edição. Então, muito se dá para essa questão do folhetim, né? Muito que foi publicado na época se perdeu. Sim, e a conversa está ótima, mas a gente precisa encerrar. Só que antes, eu queria fazer uma última pergunta para cada um de vocês. Eu queria saber para cada um qual foi o trecho, né, a passagem, o tema abordado no livro que mais chamou a atenção. Então, Priscila, você pode contar para nós o que Quincas Borba mais chamou a sua atenção? Eu não vou deixar passar essa, que é o Quincas Borba, o cachorro. E eu acho que no capítulo 188, lá para o final, né? Acho que é um dos capítulos que mais me comovem, que é quando. Eu vou dar um pouco de spoiler também, né? Porque o cachorro ele tem uma figura central, mas é quando, né, o cachorro está separado do Rubião. É um cachorro que já sofreu perdas na sua vida também. E ele aparece porque chamam o cachorro, e aí eu posso ler rapidinho, ele Pode, aparece aí. claro. Quincas Borba apareceu, magro, abatido, parou à porta da sala, estranhando as 2 senhoras, mas sem latir. Mal erguia os olhos apagados. Ia dar meia volta ao corpo na direção do interior da casa, quando Dona Fernanda fez um estalinho com os dedos, ele parou, agitando a cauda. É lindo mesmo, É, porque fecha um marco muito importante do livro também, assim, essa história, né, com o Quincas. Então, Priscila, muito obrigado pela generosidade em você compartilhar esse trecho com a gente, tá bom? E André, para você, qual foi o trecho que mais chamou a atenção nesse livro? Bom, particularmente gosto, enquanto o Rubião está apaixonado pela Sofia, que ele diz em uma cena para ela fitar ali às 6 horas da tarde, o horizonte, ver o cruzeiro, ver as estrelas, um ato ali romântico, né? E a Sofia, ela é uma personagem que o romantismo já está meio, né, não tão em voga na época, não está em destaque. Então, acho muito bacana, porque se a gente pensasse numa obra dentro do romantismo, seria uma personagem totalmente apaixonada, totalmente entregada à figura masculina, mas a gente vê uma Sofia totalmente diferente, não submissa ao Rubião.
Então, isso é um ponto extremamente positivo, né, que o Machado de Assis consegue lidar com a figura feminina, com as personagens femininas em si. E achei muito bacana, né, ver a construção dessa personagem, Sofia, porque, às vezes, a população daquela época esperava, né, um comportamento diferente, acostumado aos dotes da época, mas, na realidade, não era assim que funcionava. Então, o Machado, ele traz ali com muita maestria essas questões sociais. Sim. André, Priscila, muito obrigado pela generosidade de vocês em compartilharem todos esses pontos, essa abordagem, essa conversa, né? Com certeza inspira todo mundo que vai ler o Quincas Borba, que está lendo, relendo, passando por essa atividade de preparação para o vestibular. Então, eu queria agradecer muito a audiência de quem nos assistiu nessa transmissão, a Priscila e ao André pela conversa, assim como ao Márcio pela interpretação em Libras. E se você gostou desse vídeo, acompanhe as próximas transmissões do projeto Leitura no Vestibular. Todos os vídeos são lançados na primeira terça-feira do mês no canal do Senac São Paulo no YouTube. Então, segue o nosso canal e ativa o sininho para você receber todas as próximas notificações. No próximo mês, a conversa será sobre o livro A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. E se você quer saber mais sobre o ensino médio técnico do Senac, pode acessar o site www.sp.senac.br/ensino médio. E você sabia que todas as unidades do Senac possuem bibliotecas com diversos serviços, ambientes e interações? Quer conhecê-las? Venha nos visitar. Saiba mais e conheça a unidade mais próxima no site www.sp.senac.br. Todos os links estão na descrição desse episódio. E eu queria, antes de encerrar, dedicar esse programa ao Quincas Borba, que era o cachorro que a Priscila adotou e viveu com ela por longos anos e que nos deixou no começo desse ano de 2022. Então, esse programa também é dedicado ao Quincas Borba da Priscila. Priscila, obrigado por compartilhar essa história, esse momento com a gente também. O projeto Leitura no Vestibular é uma produção do Senac São Paulo. Até mais!